São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da primeira reunião ordinária desse quarto ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Fernando Malon para que faça a leitura do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. 1. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporário. 3. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, das crianças e do adolescente. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Obrigado, vereador. A todos os senhores e senhoras que se fazem presentes aqui no plenário da Câmara, aqueles que nos assistem pela internet, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início ao quarto ano legislativo da 18ª legislatura. Desejo aos senhores um bom ano de trabalho. Senhores vereadores, cópias das atas da 9ª e 10ª reuniões extraordinárias foram enviadas a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única as atas da 9ª e da 10ª reuniões extraordinárias. Coloco em votação as atas da 9ª e da 10ª reuniões extraordinárias e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as atas da 9ª e da 10ª reuniões extraordinárias. Solicito ao secretário, vereador Marco Rodrigo Redlich, para que faça a leitura do expediente. Ofício 683/2019 do GAPRE, encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente em anexo, encaminhamos o projeto de lei 401/2019 com a respectiva justificativa. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Peter Alexandre Knoibiller, prefeito municipal em exercício. Ofício 17/2020 do GAPRE, encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente em anexo, encaminhamos os projetos de lei 402, 403 e 404, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Peter Alexandre Knoibiller, prefeito municipal em exercício. Projeto de lei 401/2019, Executivo Municipal, altera dispositivos da Lei Municipal 1718, de 24 de novembro de 2006. Projeto de lei 402/2020, do Executivo Municipal, autoriza repasse financeiro e celebração de convênio entre o município de São Bento do Sul, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e a Sociedade Padre Eduardo Michelis, Hospital e Maternidade Sagrada Família. Projeto de lei 403/2020, Executivo Municipal, dispõe sobre o reajuste dos benefícios sem paridade mantidos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de São Bento do Sul e Presbis, a partir de 1º de janeiro de 2020. Projeto de lei 404/2020 do Executivo Municipal, altera a redação do artigo 1º da Lei 4.107, de 15 de agosto de 2019, que autoriza a demolição de edificação. Ofício 675/2019 do GAPRE, resposta ao ofício. Excelentíssimo senhor presidente, acusamos o recebimento dos ofícios de números 454, 455, 459, 460, 461/2019, provindos da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, com requerimento de informação de número 185, de autoria do vereador Dagmar Nogueira. Acusamos ainda o recebimento das indicações de números 1882 a 1886, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 9 de novembro de 2019 desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Peter Alexandre Knoibiller, prefeito municipal em exercício. Ofício 677 do GAPRE, promulgação e publicação de projetos de lei.
Excelentíssimo senhor presidente, através do presente informamos a Vossa Excelência a promulgação de lei, sanção e devida publicação dos projetos de lei 386/2019 e 399/2019, de origem executiva, documentos estes que acompanham o presente. Atenciosamente, Peter Alexandre Knabiller, prefeito municipal em exercício. Ofício 685/2019 do GAPRE. Resposta ao ofício, excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 438/2019, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente requerimento de informação número 184/2019, elaborado pelo vereador Fernando Malon, encaminha anexo memorando interno 440/2019, provindo da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Atenciosamente, Peter Alexandre Knabiller, prefeito municipal em exercício. Ofício 008/2020 do GAPRE. Resposta ao ofício. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 459/2019, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente requerimento de informação número 185, elaborado pelo vereador Dagmar Nogueira, encaminha anexo memorando interno 004/2020, provindo da Secretaria Municipal de Finanças, CEFIM. Atenciosamente, Peter Alexandre Knabiller, prefeito municipal em exercício. Ofício 009/2020 da Secretaria de Finanças, realização de audiência pública. Senhor presidente, em atenção ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, que prevê a ampla divulgação dos instrumentos de transparência fiscal, convidamos e solicitamos a Vossa Excelência a convocação para audiência pública no dia 7 de fevereiro de 2020, sexta-feira, às 9 horas, a fim de apresentarmos o relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre e o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre do exercício 2019, bem como solicitamos a sessão do plenário da Câmara de Vereadores para a referida audiência. Agradecemos e colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Cordialmente, Rosilane Zélia dos Santos, secretária municipal de Finanças. Ofício 008/2020 da Secretaria de Finanças, balancetes mensais. Senhor presidente, estamos encaminhando os balancetes mensais referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019 da administração direta Prefeitura de São Bento do Sul. Agradecemos e colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, Rosilane Zélia dos Santos, secretária municipal de Finanças. Ofício 001/2020 da FMD, balancete mensal. Prezados senhores, encaminhamos o balancete mensal da Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul, referente ao mês de novembro de 2019. A oportunidade colhemos do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Colocamos-nos à disposição para informações que se fizerem necessárias. Respeitosamente, Silvio Roberto Munhoz, presidente da Fundação Municipal de Desportos. Ofício 294/2019 da Secretaria Municipal de Saúde. Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste enviar para seu conhecimento os balancetes mensais referentes a maio a outubro de 2019 dessa Secretaria. Limitado ao exposto, subscrevemos-nos muito cordialmente Manuel Rodrigues de Olmo, secretário municipal de Saúde. Moção número 155/2020, Peter Alexandre Knabiller. Moção de aplausos ao atleta Charles Henrique Ferreira da Silva pela sua trajetória profissional e pelos títulos conquistados como jogador de futsal. Requerimento de informação 186/2020, Jairson Sabino, ao SAMAI, requerendo informações sobre os valores dispendidos a título de mídia, referente aos anos de 2018 e 2019. Requerimento de informação 187, Jairson Sabino, ao Executivo Municipal, requerendo informações sobre os valores repassados à Amunesc, bem como pelos trabalhos desenvolvidos no ano 2019. Requerimento de informação 188, Jairson Sabino, ao Executivo Municipal, requerendo informações sobre os valores dispendidos a título de mídia referente ao ano 2019. Indicação 1887, de Mar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, solicitando a limpeza e serviço de roçadas no cemitério municipal Dona Francisca, localizado na estrada Dona Francisca, bairro Dona Francisca. Indicação 1888, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a revitalização completa da quadra de areia do Alpestre, bairro Lençol. Indicação 1889, de Mar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando a pavimentação asfáltica na rua Germano Brand, bairro Xeram.
Indicação 1890, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a instalação de uma lombada na Rua Moema, nas proximidades do número 849, bairro Cruzeiro. Indicação 1891, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a revitalização completa da camada asfáltica e do trecho que possui lajotas, bem como a pintura da sinalização viária na Rua Professor Egon Usman, no centro. Indicação 1892, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a instalação de placa indicativa com o nome de rua e o CEP na Rua Leônidas Rudnick, bairro Bela Aliança. Indicação 1893, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a revitalização da camada asfáltica, bem como a pintura da sinalização viária na Rua Henrique Schwartz, no centro. Indicação 1894, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando a pavimentação asfáltica na Avenida José Grosso, bairro Colonial. Indicação 1895, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a revitalização da camada asfáltica na Rua Sandro Enir Pichait, no centro. Indicação 1896, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando a limpeza do rio na Rua Paulo Chapieski, bairro Centenário. Indicação 1897, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a recolocação das lajotas na Rua Alfredo Zipper, no centro. Indicação 1898, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a revitalização da camada asfáltica na Rua das Acácias, no centro. Indicação 1899, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a revitalização da camada asfáltica da Rua Sandro Enir Pichait, no centro. Indicação 1900, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando arrumar conserto do asfalto na Rua Augusto Klimek, no centro. Indicação 1901-2020, autor de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando a construção de passeios ao longo da Rua João Milbauer, bairro Serra Alta. Ofício 24/2019, prezado presidente, agradeço, sensibilizado às congratulações recebidas e manifesto o compromisso de bem conduzir os trabalhos à frente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, pautados no diálogo e na harmonia entre os poderes e os cidadãos catarinenses. Cordialmente, Ricardo Reisler, desembargador. Ofício Concidade 35/2019, resposta ao ofício 416. Conselho da Cidade, Concidade, criado através da Lei 1680/2006, é um órgão consultivo e deliberativo, que na cidade de São Bento do Sul congrega as mais variadas instituições civis, observando as imposições federais para a gestão democrática das cidades. Em retorno ao seu ofício 416, temos a informar que o projeto de lei 339 originou-se a partir do projeto de lei 229/2018, tendo ambos como tema a normatização da veiculação de publicidade e propaganda na paisagem urbana de São Bento do Sul. Esse Conselho recebeu o ofício 147/2019 do Gabinete do Prefeito, datado de 24 de abril de 2019, solicitando apontamentos e considerações com relação ao projeto de lei 229/2018. O referido projeto de lei foi encaminhado à Câmara Temática de Uso e Ocupação do Solo, Meio Ambiente, Infraestrutura, Urbanismo e Habitação. Em seu relatório, a supracitada Câmara Técnica sugeriu a formação de um grupo de estudo multidisciplinar para análise do projeto, considerando a sua complexidade técnica. Foi convocada uma reunião extraordinária para apresentação pelo Executivo do projeto de lei, que aconteceu dia 22 de maio de 2019. Após receber manifestações das entidades que formam esse Conselho em reunião ordinária ocorrida dia 12 de junho de 2019, o grupo de estudo foi formado e, em reuniões subsequentes da Câmara Técnica, foi elaborado parecer a ser encaminhado em resposta ao Executivo. Tal parecer foi aprovado na reunião ordinária de 10 de julho de 2019 desse Conselho, encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal através do ofício Concidade 23/2019. Entre as sugestões e apontamentos feitos pelo Concidade no ofício supracitado, estava a realização de uma audiência pública para discussão do projeto, que foi realizada pelo Poder Executivo no dia 30 de julho de 2019. Por fim, encaminhamos através deste o parecer emitido em 3 de julho de 2019 pelo Grupo de Trabalho coordenado pela Câmara Técnica, que representa o posicionamento dos membros desse Conselho, deliberado em diversas reuniões ordinárias e extraordinárias previamente realizadas. Algumas sugestões e apontamentos que constam do parecer foram adotadas na versão que resultou no novo projeto de lei 339/2019.
e reforçamos o nosso posicionamento nos demais pontos listados. O presente ofício foi apresentado e aprovado sem ressalvas na reunião ordinária de 11 de dezembro de 2019 pelos conselheiros presentes. Atenciosamente, José Tadeu de Santana Júnior, presidente do Conselho de São Bento do Sul. Ofício 159, 2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Bento do Sul. O CMDK vem, por meio deste, convidá-lo a participar da posse solene dos novos conselheiros tutelares de São Bento do Sul, que ocorrerá dia 10 de janeiro de 2020, às 9 horas, na sede do Conselho Tutelar, situada na rua Weisel Kalafer 71, centro, neste município. Tomarão posse os seguintes conselheiros tutelares titulares: Célia Terezinha Gomes, Sandro Tchek, Cleide Martins Dalman, Jamile Luiz de Melo Cardoso, Luana Cristine Lino da Silva. Respeitosamente, Marcelo Nenevê, presidente do CMDK de São Bento do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, Débora Cristina Peyer, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade 2017802, residente domiciliário na rua Dom Pio de Freitas, 412, bairro Centro, na cidade da comarca de Rio Negrinho, vem perante Vossa Excelência requerer as seguintes informações para embasar dissertação. Projetos e legislações municipais de 1880 a 1953 sobre questões ambientais, Código de Posturas, Obras, Solo, Floresta, Águas, etc. Os documentos poderão ser fornecidos por meio digital e me coloco à disposição para ajudar na coleta dos dados. Rio Negrinho, 22 de janeiro de 2020, Débora Cristina Peyer. Denúncia número 005/2020. Excelentíssimo senhor vereador presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul. Adriane Elisa Rujanoski, brasileira, divorciada, aposentada, RG 1360513, SSP-SC, CPF 891-297-929-91, título do leitor 134-58860-81, 30ª Zona Eleitoral, seção 0024, residente domiciliado em São Bento do Sul, a rua Rafael Maria Kitzberger, número 115, bairro Schramm, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência oferecer denúncia em face do excelentíssimo prefeito municipal Magno Baumann, com base na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, DL 201/67 e regimento interno dessa Câmara Municipal de Vereadores, consoante razões de ordens fáticas e legais que passa a expor. 1. Da admissibilidade da denúncia. O artigo 18(9) da Lei Orgânica do Município de São Bento do Sul estabelece, seção 4 das atribuições da Câmara Municipal, artigo 18, privativamente compete à Câmara Municipal. Inciso 9. Conhecer denúncia contra o prefeito, vice-prefeito ou vereador, inquirir, investigar, processar, julgar e punir nos casos e condições previstas nas Constituições Federal e Estadual. O Regimento Interno da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul regulamenta o ato nos artigos 379 e seguintes, estabelecendo as seguintes finalidades. Artigo 379. Fica estabelecido na alçada da Câmara um processo disciplinar para cada caso adotado para as seguintes finalidades. 1. Instaurar processo de cassação por infrações político-administrativas do prefeito, vice-prefeito, bem como destituição dos secretários municipais no desempenho de suas funções, cujo rito processual será estabelecido no Decreto-Lei 201 de 1967. Os artigos 4º e 5º do DL 201/67 estabelecem que, artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Item 7. Praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato de prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito.
se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente de vereador, impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim, qualquer cidadão poderá efetuar a denúncia em face de prefeito perante a Câmara de Vereadores, para que esta analise a admissibilidade da acusação e, posteriormente, a instauração do processo. Na admissibilidade da denúncia, a Câmara de Vereadores verificará a consistência das acusações, se os fatos e as provas dão sustentabilidade, se os fundamentos são plausíveis ou ainda se a notícia do fato denunciado tem razoável procedência. 2. Dos fatos e fundamentos da denúncia. A denunciante é brasileira nata, cidadã da República Federativa do Brasil, no exercício dos seus direitos conferidos pela lei maior, regular com a Justiça Eleitoral, conforme os documentos em anexo. Portanto, possui plena legitimidade para apresentar a presente denúncia. É presidente do Diretório Municipal do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O denunciado praticou infrações políticas administrativas graves, sujeita a apuração e sanção pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme restará demonstrado a seguir. 3. A prática de ato de prevaricação. Como é sabido, tramita perante a Terceira Vara Criminal da Comarca de São Bento do Sul, ação penal número 000-1640-54-2019-824-0058, movida em desfavor do vice-prefeito Márcio Drevic e do ex-secretário de Obras e atual vereador Paulo Zeifica, por prática de crimes de concussão e corrupção, em virtude de cobrança de valores de servidores públicos municipais comissionados em contrapartida pelas nomeações. Também é sabido que, em virtude de tal fato, houve a apresentação de denúncia por parte do cidadão Luiz Antônio Novaski contra o vice-prefeito, tendo sido acatada a denúncia e instaurado o processo de cassação que está em tramitação perante essa Casa de Leis. Ocorre que, segundo provas apresentadas na ação penal acima mencionada, o denunciante Magno Bauman sabia de tal prática e nada fez para impedir com o que praticou o crime de prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Consta do processo penal o depoimento da testemunha Lourival Ferreira de Castilho, prestado perante a Polícia Civil, folha 184 da ação penal, que acrescenta que na época das eleições presidenciais, em 2018, foi até o gabinete do prefeito Magno e o alertou das condutas ilícitas praticadas pelo vice-prefeito, que o prefeito lhe questionou acerca da existência de provas, ao que o depoente afirmou possuí-las, que o prefeito anotou o contato telefônico do depoente e disse que iria procurá-lo, o que não ocorreu. Em seu depoimento prestado judicialmente, Lourival Ferreira de Castilho afirmou: foi em dezembro do ano passado, eu procurei o Márcio e falei para ele que o que ele fazia era tudo errado, para ele corrigir os erros dele que ele vinha cometendo dentro da administração, que eu ia denunciar. Eu disse para ele: eu vou te denunciar, se você não acertar logo, imediatamente isso, eu vou te denunciar. Isso eu falei em dezembro. Aí ele disse que eu não tinha provas. Eu disse: eu tenho prova. Estou procurando provas e vou te denunciar. Corrija logo isso aí. Depois que a gente denunciou, eu procurei o prefeito. Aliás, antes de a gente fazer a denúncia, eu procurei o prefeito. Olha, o Márcio vem fazendo coisa errada na sua administração. Se o senhor não tomar providência, eu vou denunciar. Daí ele disse: você tem prova? Eu disse: eu tenho prova. Daí passou mais um tempo, já este ano, isto que eu estou falando para o senhor é do ano passado. Aí esse ano o presidente do PP então veio e me chamou e perguntou qual é a minha indignação com a administração. Eu falei para ele qual é a minha indignação. O promotor pergunta quem é o presidente do PP, Marcos Redlich. Ele me chamou lá na Câmara de Vereadores. Ele me chamou e aí eu delatei tudo a ele. Eu disse: ó, eu tenho prova, eu tenho vídeo, eu tenho áudio e eu quero falar com o prefeito e eu não estou tendo condições de falar com o prefeito, mostrar essas provas. Me leva para ele que eu quero mostrar. Isso foi esse ano. Então, o que ocasionou a minha demissão foi a denúncia que a gente fez para o Dr. Gustavo. O promotor pergunta se o motivo da demissão foi a denúncia em si ou dizer que iria denunciar.
Eu disse que eu tinha denunciado, que eu ia denunciar. Isso eu falei para o presidente do PP. O promotor perguntou se a testemunha disse que ia denunciar ou se já tinha denunciado. Para o prefeito, eu falei que ia denunciar. Para o Marcos, eu já havia denunciado. Para o Marcos, eu procurei a justiça e isso vai dar problema. O promotor perguntou se foi depois de fevereiro desse ano que falou com o Marcos. Sim. Com o Marcos Redlich, sim. Para o prefeito, eu falei umas 3 vezes que eu ia denunciar. O promotor perguntou se a testemunha, ao ser indagada pelo prefeito acerca de provas contra o Márcio, entregou tais provas ao prefeito. Eu ofereci essas provas a ele e eu disse: está comigo as provas. O prefeito disse que não estava passando bem e que no dia seguinte ele me chamaria para ver as provas e não chamou mais. Eu disse que as provas estavam comigo e eu estava lá para mostrar essas provas a ele. Ele disse que não estava se sentindo bem e me chamaria no dia seguinte. Em entrevista dada pelo então advogado do vice-prefeito Dr. Manolo Del Olmo à Rádio Liberdade, através do repórter Paulo Rogério Turic, este afirmou que o denunciado, ao tomar conhecimento dos fatos, antes da prisão do vice-prefeito, conversou com alguns servidores e, como nenhum confirmou as acusações, considerou resolvido o imbróglio. Viu-se mais tarde que nada foi resolvido, que nenhuma investigação interna foi instaurada pelo denunciado, tanto que o vice-prefeito foi preso em flagrante recebendo valores de um servidor. É sabido também que contra o vereador César Augusto Acors de Godoy foi instaurada ação penal 0001640-54-2019-824-0058 e aberto processo de cassação nessa Câmara de Vereadores, igualmente por prática de concussão e corrupção, onde o vereador em questão também cobrava parte de salários de vários funcionários públicos comissionados lotados no Poder Executivo Municipal, suas autarquias e fundações. Na ação penal em questão, houve o depoimento do advogado Giancarlo Grosso, à época dos fatos, procurador municipal jurídico do município de São Bento do Sul. Em seu depoimento, o testemunho em questão afirmou que sempre fui muito fiel ao prefeito, mesmo com a minha exoneração, é uma pessoa que eu admiro. Eu tenho grande respeito. Eu decidi fazer uma reunião com o presidente do PP, com o prefeito e com o Luiz Cláudio Chuves. Por que essa reunião? Para tratar da situação que o César estava pedindo essas contribuições do partido e que estava a título de reestruturar o Democratas. Em um período anterior, eu tinha recebido o convite do PP para me filiar ao PP. Fiz essa reunião, coloquei ao prefeito a questão do pedido de filiação do César. O prefeito, num primeiro momento, discordou e disse: não, Jean, você é um dos nossos, muita confiança em você para vir para o PP. E o Marco Redlich, presidente do PP, contemporizou dizendo: olha, prefeito, veja bem, nós precisamos fortalecer o partido satélite. Precisamos de gente de confiança num partido que esteja coligado. E é, como posso dizer, é um dogma da política que você tem que ter os teus melhores amigos, as pessoas de mais alta confiança nos partidos aliados, porque dentro do seu partido você tem normalmente o comando. Então você precisa ter pessoas de sua confiança em partidos aliados. Então o presidente do PP faz todo esse arrazoado e o prefeito fala: então, diante disso, já que seria mais importante ter o Jean no Democratas, até porque sabemos como o perfil do César, Jean, se você não se importar, vá se filie ao Democratas, ajude na reestruturação do Democratas. Naquele momento, eu deixo bem claro ao prefeito, ao Luiz Cláudio Chuves e ao Marco Redlich, que estava indo ao Democratas tão somente por esse pedido, em respeito e consideração que havia uma reciprocidade entre nós, almejando o pleito de 2020. Nessa mesma oportunidade, eu falo que o César ia começar a solicitar contribuições partidárias. Na época, foi até questionado pelo próprio prefeito qual era o valor, como era. Eu falei: olha, dos mesmos modos que o PP pratica, 4 ou 5% do salário dos comissionados. E o prefeito falou: não, Jean, acho que é importante e acho que vai ser bom. Nós precisamos também do César Godoy na Câmara de Vereadores. E fica convencionado, então, dessa forma. Também é sabido que tanto Lurival Ferreira de Castilho como Giancarlo Grosso, tidos como peças-chave em ambos os processos penais, foram exonerados logo após as prisões de Márcio Dreyfus e César Godoy. Está claro, portanto, que o prefeito Magno Bauman buscou punir aqueles que seriam os algozes do vice-prefeito e vereador investigados. Está demonstrado que, não obstante o denunciado soubesse da prática cometida por Márcio Dreyfus e César Godoy, nada fez para que isso cessasse ou fosse efetivamente apurado. Pelo contrário, procurou de todas as formas proteger os acusados. Isso tudo visando interesses políticos partidários para as eleições municipais de 2020, onde o denunciado coloca-se à disposição do seu partido para a reeleição. Está configurada a prevaricação. Não é possível que um prefeito municipal seja complacente com práticas criminosas dentro da sua administração, daí o cabimento da presente denúncia com a final cassação de seu mandato nos termos do artigo 4º, inciso 7 do DL 201-67. 4.
Condenação por ato de improbidade administrativa perante a Justiça Federal. Constata-se que, através de consulta ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, disponível no sítio www.jfsc.jus.br, que o denunciado foi condenado em primeira instância nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa 500-1181-68-2012-404-7214, por prática de ato de improbidade administrativa tipificado nos artigos 10, incisos 8 e 11, caput da Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, com pena de suspensão dos direitos políticos por 5 anos, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, do qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos, ressarcimento integral do dano, devendo pagar ao erário federal o valor de R$ 794.937,50, em solidariedade com os demais réus, e pagar multa civil de 20 vezes a remuneração que o denunciado recebia à época dos fatos. Em referida ação, houve recurso por parte do denunciado, onde houve reforma parcial da sentença de primeiro grau, mantendo-se a condenação do denunciado por prática de ato de improbidade administrativa tipificada no artigo 11, caput da Lei 8.429/92, com pena de multa civil de 20 vezes o valor da remuneração percebida pelo denunciado à época dos fatos. Tal decisão foi por unanimidade de votos da terceira turma do TRF-4. Os fatos pelos quais o denunciado foi condenado são de dispensa ilegal de licitação e permissão ilegal de subcontratações, afrontando os princípios da legalidade, eficiência, imparcialidade e moralidade no ano 2010. A conduta do denunciado ofende a Lei de Licitações, que veio a democratizar todos os processos de compras e contratações da administração pública. Foi formulada para regulamentar o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal e determina como devem ser os processos de licitação e o que deve ser levado em conta na hora de fechar um contrato público e durante sua execução. Da sentença de primeiro grau que condenou o denunciado, retira-se. A questão inicial a ser enfrentada consiste na legalidade ou não do procedimento de dispensa de licitação e a contratação direta da RE ADR Vale para a execução do programa ProJovem. O município de São Bento do Sul, a fim de contratar a empresa de execução do ProJovem, inicialmente tentou fazê-lo por meio de chamada pública. A despeito dos debates acadêmicos, entendo que a chamada pública é um procedimento voltado à celebração de convênios e não de contratos administrativos. Nesse ponto, já é possível constatar uma ilegalidade, já que o procedimento, conforme a portaria MTE 991/2008, deveria ser feito pela modalidade pregão. Destaco que o procedimento usado pelo município de São Bento do Sul foi totalmente atípico e sem qualquer respaldo na legislação, pois, segundo os documentos, a RE-ADR Vale foi selecionada através de chamada pública e, posteriormente, houve uma dispensa de licitação. Na justificativa da dispensa, lê-se que outras empresas, além da RE-ADR Vale, se habilitaram na chamada pública 136/2010 e que a referida RE logrou-se a vencedora. Assim sendo, no arrepio da lei, o instrumento de chamada pública foi degenerado de uma modalidade de licitação e a dispensa em um tipo de contratação. As entidades habilitadas, DR Vale e Sociesc, ofertaram a mesma proposta de preço. Entretanto, não se sabe o porquê, posteriormente, o município de São Bento do Sul entendeu por bem dispensar a licitação e contratar diretamente a DR Vale. Não há absolutamente nada nos autos a indicar que a DR Vale ofertou melhor proposta ou apresentava superioridade técnica em relação a outra concorrente habilitada. Subcontratação. Constava expressamente no documento de dispensa de licitação que a contratada não poderia ceder ou transferir a terceiros no todo ou em parte os serviços contratados. Também consta no contrato, como uma das causas de rescisão, a subcontratação total ou parcial do objeto. Entretanto, parte significativa do objeto contratual foi terceirizada, subcontratada. Mesmo que existisse previsão contratual, ainda assim restaria sua impossibilidade ante a forma em que se efetuou a contratação, dispensa pelo artigo 24, 13 da LGL. Impende mencionar que a ampla subcontratação, além de configurar uma ilegalidade em si, reforça a ilegalidade da dispensa de licitação, demonstrando que a RE não tinha capacidade técnica própria, mas terceirizada. O município de São Bento do Sul, por intermédio de seu prefeito à época, o também réu Magno Baumann, dispensou indevidamente a licitação a fim de contratar a RE ADR Vale a execução do ProJovem. O ato de dispensa foi assinado pelo réu Magno Baumann, o que torna inequívoca sua participação. No caso do réu Magno Baumann, entendo que restou provada a conduta dolosa no agir consciente ao determinar a dispensa da licitação,
mesmo diante do dever legal de fazê-lo e da ciência de viabilidade de competição. Também efetuou a dispensa sem verificar a compatibilidade com os preços usuais do mercado. Da mesma forma, sua omissão na fiscalização do contrato foi essencial à perpetração da ilegalidade de dispensa e, sobretudo, ao alastramento do dano ao erário. Tal omissão, para fins de improbidade, implica na própria participação, mesmo que indireta, dos atos ilegais de subcontratação. Do relatório e voto do desembargador federal, quando do julgamento do recurso interposto pelo denunciado, consta que a conduta de Magno Bauman viola os princípios da administração pública, em especial da imparcialidade e legalidade. Infringe também os princípios da honestidade e da legalidade em razão da omissão do gestor em fiscalizar a execução do contrato pela DR Vale, pois cabia ao município não apenas verificar a prestação do serviço, mas também se este era prestado segundo os termos do contrato, isto é, sem terceirização. O então prefeito, embora soubesse da situação, manteve-se omisso e conivente, ensejando a condenação de Magno Bauman nos termos do artigo 11, caput, da Lei 8.429/92. Essas ações e omissões do agente político estão fundadas em dolo, visto que adotou, por vontade própria e com o intuito de violar preceitos elementares da administração pública. Viola, outro sim, os princípios da administração pública, a infração expressa ao contrato firmado com o município, com subcontratação de extensas partes do contrato, em especial os princípios da honestidade, da legalidade e da lealdade às instituições. De especial gravidade foi a terceirização do planejamento do projeto a Intelectus, tendo em vista que, diferentemente do alegado quanto às aulas específicas profissionalizantes prestadas pelo SENAC, SENAI e Marisa, gestão e planejamento são atividades típicas da DR Vale. Por esses motivos, devem ser condenados nos termos do artigo 11, caput, da Lei 8.429/92, Osmar Bous e a DR Vale, Agência do Desenvolvimento do Vale do Rio Tijucas e Itajaí-Mirim, face o comprovado dolo nas suas deliberações em efetiva violação aos comandos de gestão proba e pautada pela eficiência, legalidade e moralidade administrativa. Portanto, não restam dúvidas quanto à comprovação dessas ilegalidades praticadas pelo denunciado, sendo que esse ilibado parlamento certamente não será conivente com condutas ilícitas. Está demonstrada a infração do artigo 4º, 7, 8 e 10 do DL 201/67. Há de se levar em conta o entendimento jurisprudencial. O Supremo Tribunal Federal, em 2 oportunidades, decidiu que há possibilidade constitucional de o renunciante ser processado, mesmo se reeleito, para responder por atos praticados na legislatura anterior. 5. Ações civis públicas por ato de improbidade administrativa em tramitação. Há ainda que se destacar que o prefeito é réu em mais 2 ações por ato de improbidade administrativa, afrontando o disposto no artigo 4º, inciso 10 do DL 201/67. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa, número 03, 03, 723, 09, 2015, 8, 24, 0058, caso pavimentação Estrada Dona Francisca. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa, número 03, 00, 950, 88, 2015, 8, 24, 0058, caso loteamento EMAB Serra Alta. 6. Rol de testemunhas. 1. Lorival Ferreira de Castilho. 2. Giancarlo Grossio. 7. Pedidos. Pelo exposto, requer a Vossa Excelência o recebimento e processamento da presente denúncia com base na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, no regimento interno dessa Câmara Municipal e no DL 201/67. B. Que seja a denúncia lida na primeira sessão e submetida a sua aceitação ao plenário dessa Casa Legislativa. C. Sendo votado o prosseguimento da denúncia, seja determinado o início da instrução, designando os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. D. Ao final, seja julgada procedente a denúncia em sessão de julgamento no plenário dessa Casa Legislativa por 2/3 de seus membros, em votação nominal e aberta, com a competente perda do mandato do Prefeito Municipal de São Bento do Sul e expedição do respectivo decreto legislativo de cassação por infração ao artigo 4º, incisos 7, 8 e 10 do DL 201/67. E, em qualquer caso, seja comunicado o resultado à Justiça Eleitoral. Pede deferimento, São Bento do Sul, 30 de janeiro de 2020, Adriana Elisa Rujanoski, CPF 891-297-929-91. Obrigado, vereador. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia,
eu encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 401, 402, 403 e 404 do Executivo. Encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final a moção número 155. Informo aos senhores vereadores que também foi feito o parecer jurídico nas denúncias 003 e 004. Eu as encaminho para a sala de comissões, para ficar à disposição dos senhores vereadores para a análise do parecer jurídico. E, desde já, informo que será votada a admissibilidade das duas denúncias, 003 e 004, na próxima sessão, no dia 10 de fevereiro. Da mesma forma, encaminho para a assessoria jurídica a denúncia 005 de 2020. E encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento os balancetes que deram entrada no expediente. Solicito ao secretário, vereador Marco Rodrigo Redlich, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na moção número 154. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, após estudos e considerações, se pronuncia favorável à tramitação no plenário da moção 154. Recomendo a sua aprovação para posterior envio. Coloco em discussão única a moção de número 154, de autoria do vereador Dagmar Nogueira, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de uma solicitação para a instalação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em São Bento do Sul. Devido à carência que temos, uma alta demanda da procura de pessoas carentes por defensoria, né? Defesa e seus casos jurídicos. Então, a presente moção busca garantir à população de São Bento do Sul o efetivo gozo do direito fundamental à assistência jurídica gratuita patrocinada pelo Estado aos hipossuficientes, uma vez que a fruição de tal garantia constitucional é sistematicamente negada pelo próprio aos aludidos cidadãos. Diante disso, a Câmara de Vereadores, São Bento do Sul, por seus vereadores, apela à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina para os membros do Conselho Superior, biênio 2018-2020, nas pessoas de Ana Carolina Dil Cavalim, Defensora Pública Geral, João Chofili Coutinho, Subdefensor Público Geral, e Tiago Burlani Neves, Corregedor Geral, além do senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina, pela instalação de um núcleo regional da Defensoria Pública no município de São Bento do Sul. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu aplaudo a moção do vereador Dagmar. Me parece que foi, acho que foi na legislatura anterior, veio o defensor público da nossa região aqui se manifestar. Acho que não foi nesse mandato. Acho que o vereador Pedro se recorda, ele esteve aqui. Nós temos um defensor público para o Planalto Norte. Se uma pessoa tem o direito de ter um defensor público, para processos não só penais, mas outros processos, família, essas coisas todas, e a outra parte também for carente e precisar de um defensor público, não vai conseguir, porque ele só vai poder defender uma parte. O STF, alguns anos atrás, julgou inconstitucional o formato da Defensoria Pública em Santa Catarina, que era feito através de advogados credenciados, em que a OAB nomeava e o Estado pagava, com valores bem menores do que a tabela da OAB, mas pagava esses advogados para atuar em defesa das pessoas carentes. Eu sempre relatei que essa decisão do STF foi extremamente injusta e irracional. O sistema que até então vigorava era o melhor do Brasil, porque todos tinham, os carentes tinham direito a um defensor público, um advogado público pago pelos cofres públicos. E agora só temos um. E aí tem que se socorrer das universidades, em que usam os seus estudantes, que estão no núcleo jurídico de prática jurídica, para fazer algumas defesas. A Defensoria Pública ficou
capenga, bem capenga. Por isso eu entendo que é extremamente importante a moção de Vossa Excelência, no sentido de conseguirmos mais defensores públicos para a nossa região, especialmente para a região de São Bento do Sul. Por isso, sou plenamente favorável. Continua a discussão. Vereador Paulo Zwefka. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também parabenizo o vereador Dagmar pela moção e confesso que eu não sabia que também era um só defensor, né? Isso não tem sentido ser só um. E pelas informações do vereador Fernando, sou bem favorável à moção e caso seja interessante subscrever, a gente está à disposição. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, vou me colocar favorável à sua moção, vereador Dagmar, porque na legislatura passada nós, inclusive, trouxemos uma pessoa envolvida com a Defensoria Pública lá do município de Mafra. Esteve aqui, vereador Fernando Malon, foi de Mafra, fez diversas explanações e já na época nós solicitávamos para que realmente, se a justiça oferece serviço gratuito, tem que ter alguém para fazer esse serviço. Não adianta dizer que está oferecendo e não está dando, né? Então, eu acho importante isso aí, inclusive, Vossa Excelência coloca no Pacto de Costa Rica, onde foi decidido também de que isso aí diversas decisões tem no Pacto de Costa Rica, e entre elas essa defensoria aí. E eu acho importante, então gostaria também de solicitar para subscrever isso aí e lhe parabenizar pelo documento, porque eu acho que de tanto nós pedir, eu acho que de repente nós vamos conseguir, porque é complicado. Passou-se mais de 4 anos, quando aqui esteve o rapaz de Mafra aqui falando sobre defensoria pública e não conseguimos resultado nenhum para que aqui fosse aumentado o número, pelo menos instalasse mais um, pelo menos, mas não teve ninguém. Então é isso aí, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Dagmar. Senhor presidente, uma vez que 2 vereadores desta casa solicitam a subscrição, eu gostaria de propor que nós pudéssemos todos assinarem, porque recentemente abriu-se uma porta aí, uma grande possibilidade de alguém que tem bastante acesso ao governador. Eu quero crer que essa moção e essa porta que se abre possa nos ajudar. São coisas que, né, do eterno que vem ajudar a nossa população. Então, eu queria colocar também em discussão, convidar os demais vereadores, talvez a gente pudesse fazer isso ainda o mais breve possível, porque, na verdade, a gente vem discutindo isso devido às procuras constante que as pessoas fazem com cada um dos senhores vereadores, inclusive com a gente, conosco, né, a nossa assessora, que muito empenhada nessa causa social também, e também é procurada muito por essa defensoria gratuita, né? Então, nós pudéssemos nos reunir juntos num só documento, para que pudéssemos assinar, e, se possível, se for hoje, eu acho que é possível, hoje ainda, nós, nessa semana, colocaríamos na mão do governador Carlos Moisés, o que para nós seria espetacular. Tá, então, essa é a minha colocação, senhor presidente. Continua a discussão. Creio que é possível, sim. Nós já fizemos outras vezes, né? Dumas, por favor, providencie para que então seja feita essa, ou então a assessora do Dagmar, que providencia essa última folha para as assinaturas de todos os vereadores, até o final da sessão nós possamos assiná-la. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção de número 154 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção 154. Em discussão única, o requerimento de informação número 186 de 2020, de autoria do vereador Jairson Sabino, a quem eu concedo a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, muito simples aqui o pedido. E requerimento de informação 186 ao SAMAI, requerendo informações sobre valores dispendidos a título de mídia referente aos anos de 2018 e 2019. Então, nós vamos perguntar ao senhor presidente do SAMAI sobre essa verba toda de mídia, que seja incluído ali a revista, que é mídia, todo o material que é feito, com os detalhes dos porquês, dos motivos, e também o custo dessa mídia para o contribuinte. Então, os outros requerimentos seguem na mesma linha. Não sei se Vossa Excelência vai querer destacar um por um. Posso falar dos três? Vamos agora. Pode ser? Se o senhor me permite, já falo dos três aqui. Só um minuto. Não, mas na sequência, né? Ou pedimos então por... O senhor pode discorrer sobre todos eles, mas eu vou colocá-los individualmente, Então, se o senhor quiser. vamos aguardar então a sequência. Peço aqui sobre o SAMAI a aprovação dos senhores vereadores para que o contribuinte saiba o que está pagando com essas verbas de mídia, no caso, nessa autarquia. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou favorável ao requerimento de informação do vereador Gerson Sabino. E aí eu ia justamente fazer a menção, mas o senhor já fez, sobre a revista que é publicada, pelo que me parece que trimestralmente. Não sei se olha a periodicidade, parece que é trimestral. E até porque nós temos uma legislação de autoria do então vereador Tirso Himmelgen, que exige que todas as publicidades devem ter o seu valor indicado. E eu já venho vendo há bastante tempo que a revista propriamente dita fala da tiragem, pelo menos esse exemplar que eu tenho aqui em mãos, fala de 750 revistas, mas não diz qual é o custo de produção disso. E também a questão das despesas de distribuição, que é pelo correio também. Então, é importante que esta revista esteja incluída também nas respostas desse requerimento. Sou favorável. Continua a discussão. O vereador Sabino quer falar mais uma vez? Vereador Sabino. O senhor quer? Ok. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 186 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 186. Em discussão única, o requerimento de informação 187, de autoria do vereador Jairson Sabino, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento 187 fala aqui de um requerimento de informação sobre os valores repassados à Amunesc e como pelos trabalhos desenvolvidos no ano de 2019. Nós temos manifestado de forma contrária a verba que o contribuinte repassa para a Amunesc, não vejo sentido nisso aí, considerando o custo-benefício para o município. Isso desde o primeiro ano aqui e, além disso, outros tantos anos na imprensa local, nós temos falado sobre esse assunto, muito se comenta e alguém da imprensa, alguns da imprensa dizem, o Sabino entrando lá vai falar, mas vai acabar concordando. Não concordo. Não muda nada, o discurso é o mesmo. Nós não vemos o retorno à medida, à proporção do custo para o contribuinte. É muito custo para pouco retorno. Sem contar que nós estamos defendendo a Ampla Norte, a entrada, o ingresso de São Bento do Sul na Ampla Norte já faz muito tempo, né? E uns e outros, o governo fazendo ouvidos moucos, não sei qual é o interesse que tem esse governo de continuar repassando tanto dinheiro para a mulher sem ter retorno. Mas nós vamos saber dos valores e dos préstimos da Amunesc, do que fez por São Bento do Sul, e depois nós vamos ver os desdobramentos dessa situação. Nós imaginamos aí que vinha sendo proposto mais de R$400 mil, o que é muito dinheiro, vamos admitir, né? Então, nesse sentido, peço também a aprovação dos senhores vereadores desse requerimento para que tudo venha às claras. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, vereador Fernando Malon. Eu também sou favorável a esse requerimento de informação 87, o vereador Gerson Sabino. Nós sabemos que no ano 2019, ao arrepio da lei e à orientação do Tribunal de Contas, o Poder Executivo repassou verbas para a Amunesc sem lei autorizativa. Conseguimos barrar isso para o ano 2020. Tem uma previsão orçamentária, segundo diz aqui o vereador, não me recordava agora o valor, de R$405 mil para o ano 2020, mas
Não sei se esse é do ano de 2018 ou do ano de 2019. Mas que tem uma verba também para o ano de 2020, só que depende agora de lei específica. Nós brecamos aquele artifício que foi tentado pelo Executivo de fazer o repasse sem lei autorizativa específica. Então, para 2020, se quiser repassar, vai ter que, seja para a Unesc, para qualquer entidade municipalista, vai ter que ter aprovação da Câmara de Vereadores. Então, sou plenamente favorável. Continua a discussão. Vereador Edi Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou ter um entendimento sempre assim, vereador Fernando Malon, de que na previsão orçamentária e no orçamento que o município faz, tanto faz em qual documento, na lei orçamentária anual ou não, pode colocar destinação, mas eu vou concordar com o senhor na questão do Tribunal de Contas em dizer que tem que ter lei específica, mesmo que haja, que conste na lei orçamentária anual, que conste repasse para qualquer instituição, mas tem que vir lei específica para a Câmara de Vereadores. Tanto é que o Tribunal concordou conosco, com a nossa solicitação, com o pedido de informação que nós fizemos, e eu acho que tem que ter lei específica. Eu não acredito que tenha sido feito sem lei específica, mas, em todos os casos, era essa a minha colocação, eu sou favorável ao requerimento. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 187 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 187. Em discussão única, requerimento de informação número 188, de autoria do vereador Jairson Sabino, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, mais um requerimento de informação sobre mídia, porque é assim que preconiza que seja feito, né? De nossa parte, teríamos feito o pedido de um só para o Executivo, no Paço Municipal, administração, fundações e autarquias. Mas não é permitido, tem que se fazer de forma separada, o assunto é o mesmo, estamos aqui fazendo, cumprindo o que preconiza, então, também um pedido de informação. Vamos perguntar de um por um, se é assim que o regulamento exige, como fizemos agora com o SAMAI, agora há pouco, também a administração, e vamos depois passando às demais fundações e autarquias, o que seja separado vai ser separado, para que todos possam nos informar os valores gastos com mídia, de todas as mídias, né, de jornal, de rádio, de revista, de blog, tudo que estiver aí sendo feito, e depois uma ampla publicação, esperamos que a Casa publique no site da Câmara as respostas, assim como os vereadores, fica a sugestão que possam fazer a publicação nos seus meios de comunicação, suas redes sociais, para que o contribuinte saiba quanto está pagando, para que os tantos atos do governo sejam divulgados na imprensa local. Muito obrigado e peço a todos, então, a aprovação também desse requerimento. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Fernando Malon. Também sou favorável a esse requerimento. Eu estava procurando aqui, não vou achar agora rapidamente, mas existe um limite, vereador Jair Sabino, para o último ano de publicidade. Tem que ser uma média, enfim, tem que ter, eu não estou achando aqui agora dos 3 primeiros, tem que ter alguma coisa assim, para que não haja nenhum aumento de publicidade no último ano, que justamente é o ano das eleições, e para que não se fique gastando dinheiro público para alardear ações do chefe do Executivo ou de seus comandados. Então, eu sou favorável. Para contribuir, vereador Fernando Malon, a média mudou essa regra agora, a média é dos últimos 3 anos, o primeiro semestre. Só computa-se o primeiro semestre dos últimos 3 anos para fins de média, para que possa ser utilizado também no primeiro semestre antes das eleições. Não entendi que. Próxima. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 188 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 188. Senhores vereadores, foi entregue aos senhores um calendário prévio, né, das reuniões ordinárias para o ano 2020.
Então, para os senhores também já terem ciência do que nós pretendemos, obviamente que ele sempre passa pelo crivo, mês a mês passa pelo crivo dos senhores vereadores, mas está estabelecido aqui um calendário prévio para as sessões deste ano. Então, eu passo aos senhores o calendário das sessões ordinárias que sugerimos para o mês de fevereiro, dias 10, 13, 17, 20 e 27. Obviamente que o dia 3, hoje já foi, né? Então, as próximas sessões, 10, 13, 17, 20 e 27. Palavra livre. Estão inscritos na palavra livre 9 vereadores. Vamos conceder o tempo de 6 minutos para cada vereador. Solicito ao vereador Marco Redlich que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. 8. Vereador Marco Rodrigo Redlich. O senhor tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, meu boa noite a todos que estão aqui na plateia nos assistindo nessa sessão, primeira sessão desse ano legislativo, a todos os representantes da imprensa que se fazem presentes nessa noite aqui, aos internautas que nos acompanham, né, nesse retorno às sessões. Eu não poderia deixar de iniciar o ano falando de uma ação super positiva, de uma ação do Executivo Municipal que repercutiu muito em uma área que a gente precisa de muita atenção na cidade de São Bento do Sul e que partiu de uma sugestão que eu fiz aqui na Câmara, uma indicação como vereador que fiz no ano passado e que deu seu resultado e seus frutos no início desse ano. Trata-se da vinda, a primeira vez que veio para São Bento do Sul Castramóvel. Dias 10 e 11 de janeiro marcaram essa ação, um final de semana. Foram 128 castrações pagas pela administração municipal para acelerar justamente o processo de castração que já existe dentro da vigilância sanitária. Para quem não sabe, o município faz todos os dias castrações de animais para pessoas, né, para proprietários que têm na renda familiar até 2 salários mínimos e que então precisam dessa castração. Então, todos os dias a vigilância está fazendo castrações. Só que como existe só uma equipe para fazer isso e tem toda uma logística com os animais, a gente acaba não tendo uma quantidade tão grande de castrações ao final de cada mês. Então surgiu a ideia, junto com os projetos das Tampinhas Teodoro e também o Totomial, de trazer o Castra Bus para São Bento do Sul. Então, dia 10 e 11 eles estiveram aqui, a doutora Kátia, fazendo as 128 castrações gratuitas. A gente esteve acompanhando lá, o nosso presidente da Câmara aqui, o Peite, que estava como prefeito de São Bento, também esteve lá acompanhando os trabalhos, e a gente viu a seriedade do trabalho e a seriedade da equipe do Castramóvel no trato com os animais da cidade. Então, foram gatos e cachorros, né, foram priorizados, né, gatas e cadelas, até para sermos mais efetivos nesse processo de castração. E então nós tivemos como resultado aí essas 128 castrações. Então é importante falar de projetos que estão dando certo, que estão acontecendo, até porque eu tenho receio, na verdade, eu pressinto que esse ano nossos trabalhos aqui na Câmara vão ser muito pautados por questões mais políticas, por ser um ano eleitoral, o que é natural. E a gente viu isso já no final do ano passado, né? Afinal, estamos aqui nas últimas sessões só falando de cassações, né? Já temos agora, estamos colecionando aí 5 processos, 5 pedidos de cassações. E eu vejo que esse é o papel da Câmara, nós temos que cumprir esse papel como vereadores, mas para mim não é isso que nós deveríamos estar fazendo aqui como vereadores. Eu vejo que o nosso papel é esse, de apresentar projetos para a nossa cidade, apresentar projetos para melhorar diversas situações na cidade que precisam de melhorias. E nós, como vereadores, fiscalizadores e propositores de leis e indicações, devemos pensar junto com o Executivo como fazer uma cidade melhor. Então, eu acredito que esse ano, de minha parte, vai ser pautado por mais projetos,
por mais melhorias para a nossa cidade, assim como venho fazendo desde o primeiro ano de gestão, com diversos projetos que já foram apresentados aqui na Câmara, com diversas indicações que já fiz ao Executivo e que já viraram realidade. Então, eu vejo que a gente tem que continuar nesse ritmo, e está aí mais um projeto que surgiu de um trabalho árduo, de uma indicação, junto com projetos que trabalham nessa questão animal. Então, é mais uma área que merece atenção do poder público, que recebeu essa melhoria e que a gente teve essa primeira vinda. Então, o projeto, de minha parte, não acaba aí. Eu acredito que era um projeto piloto, era a primeira vez em São Bento, e que venha mais vezes, que a administração possa investir nessa ação, porque a gente sabe que isso é uma questão de saúde pública, não é questão de priorizar animais em desfavor de seres humanos, mas sim de priorizar a saúde pública, que também passa pela saúde dos animais da nossa cidade. Então, foi um sucesso o evento. Então, a gente partiu das 128 castrações, conseguimos zerar a fila que existia. Hoje, a Vigilância já tem uma nova fila formada, até pelo sucesso do CastraBus. Muitas pessoas procuraram a Vigilância, foram se cadastrar, participar da palestra, e agora já fazem parte de uma nova fila que a Vigilância está fazendo as castrações, e que nós vamos poder trazer, talvez futuramente, novamente ações como essa para agilizar os procedimentos em São Bento do Sul. Também não poderia deixar de falar um pouco sobre o canteiro de obras que nossa cidade virou nos últimos meses. Nos últimos anos, dá para dizer assim, porque nós temos a obra de saneamento básico terminando agora, dentro do prazo. Até já foi noticiado que é algo que raramente acontece no setor público por diversos problemas que existem nos acompanhamentos de obras, mas são 18 meses de uma obra de saneamento que está trazendo 42 quilômetros de redes e 2.000 novas ligações para os bairros Rio Negro, Xram, 25 de Julho, Progresso e o centro da cidade. Então, a gente tem avanços, e cada um de nós que sai na cidade, que anda pela cidade, vê a cada dia que a gente está melhorando, está evoluindo. São transtornos que geram melhorias. É só ver o resultado, principalmente com as calçadas novas, com acessibilidade, que a gente vê que a cidade está caminhando para um lugar melhor, para ser um lugar melhor para todos os nossos habitantes. Então é isso. Obrigado pelo tempo, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 4. Vereador Nivaldo Bogo. O senhor tem o tempo de até 6 minutos. Senhores vereadores, presidente, como diz o vereador Sabino, a plateia virtual que nos acompanha, público presente, a imprensa, eu vou iniciar a minha fala fazendo uma solicitação. Eu até falei alguma coisa por alto com o vereador Marco Redres há pouco, e para que até, viu, vereador, eu gostaria que daqui mesmo o senhor já repassasse a mensagem para a diretora do DETRU, que eu até falei para as pessoas lá que eu acreditava que na terça-feira já o problema estaria resolvido, visto que é apenas a retirada de uma placa. Quem segue da Auxord, sentido Cruzeiro, ou já no Cruzeiro, pela Rua Papanduva, quando chega no entroncamento com a Rua Moema, ali existe uma placa proibindo adentrar a rua à direita, na rua Moema. E se para quem entra na rua da mesma forma, chega lá no final, antes na travessa com a Santa Cecília, tem uma placa de pare e a pintura também no asfalto de pare. Então, se não é possível adentrar a rua ali, então não há necessidade do pare lá também, e a placa. E para quem está na Santa Cecília, também não existe uma placa indicando que aquela via ela é em sentido único, e até porque o próprio pessoal do DETRU já notificou o pessoal lá e disse que aquela rua não é sentido único. E até algumas pessoas lá foram multadas por estacionarem, como dá a entender, pela proibição que tem de um lado, que a rua é sentido único. Então as pessoas estavam utilizando ela como sentido único,
e automaticamente estacionando dos dois lados. E aí teve pessoas que foram multadas por estacionarem conforme a alegação do editor na contramão, e então, tirando essa placa, fica um problema resolvido, um grande problema que está gerando, inclusive, para aquele pessoal, parte da rua mesmo. Então, fico agradecido, vereador, se entrar em contato lá e amanhã mesmo esse problema for resolvido. Estive, na semana passada, visitando a construção do presídio, parece-me que realmente vai acontecer, e o que eu digo também que não cabe grandes elogios ao governador, talvez algumas críticas aos anteriores, porque essa é uma obra, inclusive com recursos federais do Sistema Nacional, da Presidiária Nacional, onde são recursos garantidos, né? Então, o que talvez ocorreu, não faltou agilidade nos processos, projetos de licitação, por aí afora. Então, já poderia estar, até porque é uma obra que atende à demanda do Estado e é uma obrigação do Estado também a questão da segurança. Mas eu fiquei, de certa forma, o dia que estivemos em Piraberaba, reivindicando o secretário do DEINFRA, eu fiquei, de certa forma, indignada a forma como o prefeito Magno se manifestou lá, tecendo agradecimentos e parabenizando, elogiando o secretário e o governador, que eu não entendi por qual razão. Não sei que aconteça alguma coisa oculta que nós não temos conhecimento, né? Eu digo que o governo do Estado está com grande débito com relação a São Bento do Sul, continua com grande débito. E aí, na época, o prefeito Magno Bomer, ele usa a expressão aqui, obcecado por consórcios, né? E eu digo que tem os bons e tem os ruins, né? Como o vereador Sabino há pouco fazia menção no caso da Munesc, né? Que a questão dos recursos não está deixando de vir os recursos por nós não fazermos parte do consórcio Sim Catarina, porque foram distribuídos os recursos através das associações, da Munesc inclusive, para a região de Baixo da Serra, para os municípios de Baixo da Serra, e como foi distribuído no Alto e Vale lá através da MAVE, né? E não precisou consórcio. Então, ele está mandando para quem, de fato, ele quer. Mas hoje tinha uma matéria no jornal que vai ser enviado novamente para esta casa, o projeto do Sim Catarina, né? E que vai ser usado forças externas da prefeitura para convencer os vereadores da oposição a votarem favoráveis ao projeto. Primeiro, se o projeto realmente for convincente, eu digo que não precisa, nós vamos votar a favor. E se o projeto não for convincente, não vai adiantar também, porque nós não vamos votar na pressão só porque alguém quer. A verdade, na época, eu pedi essas informações para a secretária, não recebi, então sugiro desde agora que se faça um levantamento do que foi gasto com os medicamentos no último ano e se pegue os mesmos medicamentos e se pegue os valores praticados nas licitações do Sim Catarina. Aí, se realmente os valores de economia forem superiores ao valor que se pagará pelo consórcio, aprovaremos com certeza. Diferente não será possível. Eu teria mais um assunto, mas aí o meu tempo já está se esgotando, fica para a próxima sessão. Agradeço ao senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 2. Vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. O senhor tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, nossos internautas, boa noite. Desejo um excelente ano a todos. Espero que seja profícuo em termos de política e não de politicagem. Gostaria só de fazer uma manifestação. O vereador Marco Reidl citou que está feliz por ter seus pedidos atendidos. Esse episódio já aconteceu no final do ano, mas como não tivemos a oportunidade de falar,
Eu fiz um pedido para que houvesse uma sinalização ali em frente ao Germânia do Colonial. Essa sinalização já deve estar fazendo aniversário e realmente não foi feita. E no final do ano, um ciclista foi atropelado ali na ciclovia. Porque o que acontece? Quem vai entrar, quem está indo do centro para o bairro e vai entrar no supermercado Germânia, vai dar a seta e entrar à esquerda. O carro que está atrás, consequentemente, deveria esperar. Mas, nos horários de pico, o que acontece? Como não há uma sinalização, ele desvia e ultrapassa esse carro que está parado pela direita, consequentemente, invadindo a ciclovia. E ali já aconteceram vários acidentes, foi feita essa solicitação. Espero que essa manifestação novamente fique registrada e que chegue, então, aos ouvidos do nosso secretário Chuves, para que faça, sim, uma sinalização ali, para que os carros que estão trafegando para aquele sentido Oxford não possam invadir a ciclovia, que aguardem. E o mais importante, que eu espero, que esse ano realmente saia, então, o nosso binário, sentido único para Oxford, voltando pela Avenida São Bento, ou vice-versa. Tenho certeza que isso resolveria grande parte desses problemas, sem pessoas invadindo a ciclovia, com respeito mútuo e com um melhor trânsito para aquele lado. Fica aqui o meu registro. E só uma outra manifestação importante na área da saúde, sobre a febre amarela. Então, aí registramos alguns casos. A febre amarela já é conhecida, as pessoas, quando vê a água batendo, vamos falar, no pescoço, elas correm, realmente deu um tumulto no posto de saúde, mas volto a frisar, quem transmite a febre amarela é um mosquito, não é nem o paciente que está infectado, muito menos o macaco, então, ou o bugio, né, que foram encontrados mortos. Por favor, respeitem o animal e também respeitem as pessoas. Temos, sim, que melhorar as campanhas, fazer campanhas contra o mosquito, que também é transmissor do Aedes, da chikungunya e demais doenças. Não existindo mosquito, com certeza não existirá também a febre amarela e essas outras doenças aí que acabei de citar. Infelizmente, a gente deixa sempre para a última hora, né? Por isso que o secretário da Saúde citou que 95% dos sambentenses haviam sido vacinados, mas o corre-corre que a gente viu no posto de saúde me pareceu bem mais do que 5% da população. Posso estar errado, mas foi o que foi presenciado e visto o tumulto. Por último, gostaria de fazer uma citação. Foi divulgado amplamente aí nos jornais que o PROCON fez aí uma vistoria nos postos de saúde. Só quero deixar registrado aqui, nos postos de saúde não, perdão, confundi o posto de saúde com o posto de gasolina, dizendo que haviam 2 postos que não estavam em conformidades aqui na nossa cidade, porém eles não citam quais são os postos. Então gostaria de deixar registrado, porque temos sim alguns que estão pagando pelo não conhecimento desses fatos, né? Então, que fica registrado, é a minha manifestação que teria para hoje, senhor presidente. Acabei esquecendo, o senhor cita que na próxima semana, então, teremos a votação sobre aquele pedido de cassação. Gostaria só de fazer uma manifestação, o tempo está se esgotando, que realmente fico muito chateado com o episódio, com isso, e com que essa pessoa que eu talvez conheça de vista, entrou
contra a minha pessoa, falo por mim, contra o vereador Fernando Malon também, e é uma pena que seja nessa altura do campeonato, né? Porque se ele estivesse tão preocupado com isso, talvez ele também pudesse já ter entrado com esse pedido de cassação há muito mais tempo, né? Principalmente contra o vice-prefeito e o vereador, que também cometeram algumas coisas ilícitas. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 6. Para fazer uso da palavra, eu transmito a condição dos... 6. Transmito a condição dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão, vice-presidente dessa casa. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador, presidente dessa casa, vereador Pedro Alexandre Gnoibila, o tempo de até 6 minutos para as suas colocações. Senhor presidente, senhores vereadores, é uma satisfação voltar a essa casa depois de um tempo fora, nesse tempo de interinidade enquanto prefeito do município, retomando os trabalhos aqui na Câmara de Vereadores. A minha saudação a todos os senhores e senhoras que aqui estão, o ex-vereador Cives, sempre muito bem-vindo, a todos aqueles que nos prestigiam com a sua presença aqui, ou então pela internet das suas casas. Saudar também o nosso secretário, aliás, o diretor-presidente do SAMAI, Fridolino, seja muito bem-vindo. Queria apenas um breve relato sobre esse período na interinidade da Prefeitura. O vereador Ed vai falar, tenho certeza, sobre a nossa ida até Florianópolis, na posse do desembargador Ricardo Rezra, no TJ, então eu vou deixar para o vereador Ed falar sobre isso. Eu quero aproveitar um dos assuntos que chegaram até a minha pessoa enquanto prefeito foi o prêmio Municiência, que é promovido pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Eu recebi no gabinete uma equipe da CNM nos trazendo a notícia de que São Bento do Sul, com o projeto Destinos do Quiriri, valorização do regional a partir do município, está selecionado, colocado entre as 10 iniciativas mais inovadoras do país. E agora ocorre uma votação online para que se escolham, dentre essas 10 iniciativas que foram selecionadas pela CNM, a partir de todas as ações que foram elencadas pelos municípios como inovadoras, a votação. Então, eu quero aproveitar esse tempo que a gente tem aqui e a grande audiência que a gente tem junto à internet para convocar os senhores e senhoras munícipes de São Bento do Sul, aqueles que entendem que o turismo regional é importante não só do ponto de vista de vinda de pessoas, mas sim do ponto de vista econômico, do ponto de vista de desenvolvimento social, para participar votando. É muito simples, é acessar aquele site que está ali colocado na tela, municiência.cnm.org.br/principal/votacal, votação, votacal, _online, _19, _20. Vai ficar registrado, eu vou pedir, inclusive, para o Alessandro, para colocar no site da Câmara alguma mensagem nesse sentido, para que as pessoas tenham acesso. Acesse esse site, vão estar lá todas as iniciativas, você pode assistir vídeos acerca das iniciativas inovadoras e vote para que o nosso município seja contemplado entre os 5 principais. Então, nós estamos aqui, recebemos uma equipe da CNM, eles foram muito positivos com relação à iniciativa de São Bento do Sul, também para as outras, mas vamos puxar a brasa para a nossa sardinha. Fica aqui a convocação para todos nós, senhores vereadores e senhores internautas e senhores e senhoras que aqui estão, para prestigiar o município de São Bento do Sul. Bom, durante a interinidade como prefeito, eu tenho algumas manifestações. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a confiança
que foi depositada em mim pelo prefeito Magno, porque inicialmente era para nós assumirmos a prefeitura até o dia 31 de dezembro, mas se estendeu até o dia 30 de janeiro. Então, eu tive 45, 46 dias de interinidade à frente da prefeitura, e foi um tempo de muito crescimento, de muita oportunidade de conhecimento, não só pessoal, mas também profissional. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram junto comigo lá, os secretários, diretores, os funcionários efetivos que estiveram juntos conosco nesse processo todo, de uma forma especial ao gabinete, né, a equipe do gabinete, que faz com que o trabalho ficasse muito mais leve. Estivemos visitando muitas obras, muitas ações que a prefeitura está fazendo, participamos de todas as formaturas do 9º ano do ano passado, estivemos visitando a estação de tratamento de esgoto lá, do Alpestre, que está desativada agora, né, que vai ser desativada porque não vai mais haver o tratamento de esgoto lá, e sim ele vai ser transbordado até a estação do Cruzeiro. Isso já está praticamente resolvido, então aquela questão do mau cheiro lá do Alpestre não vai mais ter, já está resolvido pelo SAMAI esta questão. Vimos algumas finalizações de camada asfáltica, por exemplo, lá na Vila Piltz, lá na Conrado Líbel, já está realizado a finalização da camada asfáltica. Tivemos muitas obras na Secretaria de Educação, por exemplo, a Newton Mendes está com uma obra muito grande lá na construção de um espaço coberto para esportes. A Neide de Fátima Lobermar teve uma grande reforma. Enfim, são muitas obras acontecendo. Participamos de algumas capacitações dentro da Secretaria de Educação e, de uma forma especial, a questão do combate à febre amarela. Ou seja, São Bento do Sul continuou trabalhando, São Bento do Sul continuou fazendo as suas ações e está se desenvolvendo de uma forma muito especial. Então, nesse período em que eu estive prefeito, eu me senti muito orgulhoso de poder participar desse desenvolvimento, de tudo aquilo que a administração Magno Baumann está fazendo por São Bento do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Transmito os trabalhos da minha diretora ao vereador presidente desta casa, vereador Peter Alexandre Kleiber. Reassumindo a direção dos trabalhos da mesa, solicito ao vereador Marco Redes que faça o sorteio do próximo vereador inscrito. 5. Vereador Paulo Zwefka. O senhor tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou usar a tribuna para fazer 2 registros. Plateia presente também, né, a imprensa e o pessoal que nos assiste. Os 2 registros que eu quero fazer são, na verdade, tristes, porque foram amigos que a gente perdeu no mês de janeiro. Um deles foi o seu Pedro Urbanski, morador lá do Rio Natal, e que trabalhou como servidor público por muitos anos e contribuiu muito com essa cidade, né, com seu esforço, com seu trabalho. Então, merece, com certeza, ficar registrado aqui em ata o falecimento dele e registrar aqui as minhas condolências à família. Também da dona Lídia, esposa do seu Otto Líbel, na verdade, parente também da minha mãe, uma pessoa lutadora que sofreu bastante nos últimos dias de vida. E também quero deixar aqui as minhas condolências à família, né? E falar um pouco das nossas férias, né? Que geralmente as férias na Câmara elas são um pouco mais extensas do que no setor privado, e até as férias da própria prefeitura ela é mais curta do que aqui na Câmara, porque tem aquela questão da gente parar sempre no dia 12, 13 e voltar em fevereiro, né? Mas as férias são longas, mas as necessidades elas não param, assim como um dia desse eu estava assistindo um vídeo do vereador da Guimar no Facebook, e ele fazendo uma pregação, ele citava que estava de férias, mas que as necessidades não param. Então, eu, nessas férias, recebi dezenas de solicitações, e quero aproveitar essa minha fala aqui para agradecer também as que foram atendidas, que eu repassei para a Secretaria de Obras, algumas. Claro que não foram atendidas todas ainda, mas
grande parte eu tive um bom atendimento, foram feitas algumas solicitações. Então, quero deixar meu agradecimento aqui ao secretário e à equipe da Secretaria de Obras, né, que também trabalhou no plantão nesse período. Deixar aqui também um registro sobre a questão de vagas em creche, que eu também recebi alguns pedidos, que estão tendo alguma dificuldade na creche do Rio Vermelho. Mas também deixar meu agradecimento à secretária, que me atendeu muito bem e está fazendo todo o esforço para resolver esse problema. Que eu acredito que todos os pais que têm algum filho que precisa trabalhar, ele precisa colocar o filho na creche, então fica difícil se você procura uma vaga e não consegue. Mas a secretária foi muito bem atenciosa, se comprometeu a resolver a situação. Então, já quero deixar aqui esse alerta para as pessoas que estão tendo essa dificuldade, que ela está se esforçando ao máximo e prometeu que vai resolver esse problema o mais breve possível. No mais, era isso a minha fala. Agradeço, senhor presidente. Uma boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 7. Vereador Jairson Sabino. O senhor tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia que nos distingue aqui com a sua presença nessa noite, aqueles que estão pessoalmente, os que estão de forma virtual na internet, as assessorias, a imprensa, muito boa noite. Rapidamente quero registrar aqui que o assessor do PSDB está de saída, a pedido dele, e por mim não sairia. Então, o doutor Patrick Vicente pediu para sair, para tratar de assuntos profissionais, e eu quero fazer aqui de público um agradecimento pelo tempo que esteve nos apoiando, com um trabalho de excelência, sempre superando expectativas, e as minhas não são poucas, e ainda sempre superando, né, e vai tratar lá dos seus assuntos, mas não vai nos deixar no PSDB, vai sair da assessoria somente, né? E dar as boas-vindas ao Eduardo Vieleski, que entra aqui então na assessoria, também tucano, obviamente, e sabe que a missão de completar aqui, de fazer essa assessoria, não vai ser fácil também, né? Então, já sabe do antecessor. Os dois antecessores, inclusive, aqui o Clifford Gelinski, né? Então, o senhor está bem arranjado, seu Eduardo, seja bem-vindo. Eu quero registrar aqui, senhores vereadores, que nós já fizemos contato com o PROCON municipal sobre a operação Bomba Suja. O PROCON estadual veio aqui, falou que fez análises e tal, e que tem 2 postos com problema. E não seria nem de qualidade, seria de quantidade. Então, 1 litro aqui não tem 1 litro em 2 postos. Eu estou questionando o PROCON aqui e nós vamos levar o assunto aqui porque nós não podemos fazer um pedido de informação ao PROCON estadual, mas o PROCON municipal vai nos dar respaldo, vai nos dar apoio, porque eu quero saber quem são os postos. O PROCON do Estado não pode vir aqui e simplesmente levantar suspeitas sobre 2 postos. Nós temos 16 postos aqui, e se tem 2 que estão aí numa malandragem, vamos colocar entre aspas, né, num trabalho desonesto, e os outros 14 como é que ficam, né? Então, nós temos aqui ou os outros todos suspeitos, como é que vão fazer isso aí? Tem que ter nome. Ou eles não falam nada para ninguém, só São Bento foi feito também e está tudo sob sigilo, tá? O que seria mais... Então, vem falar, a diretora do PROCON falou ali que eles, por questão de ética, não queriam falar. Então, não fale nada. Não vem falar pela metade aqui, como fez a imprensa no caso ASP, e fazer esculhambação aqui, e não deram os nomes até hoje. Nós vamos querer saber os detalhes. Estamos esperando aqui providência aos muitos pedidos que fizemos no ano passado, e foi falado aqui, o prefeito falou aqui hoje, inclusive, falando sobre trabalho e tal, já os que me antecederam falaram também, e nós estamos esperando muito trabalho desse governo, que até agora não mostrou que veio. Está nos devendo muito, né? Tem vários pedidos aqui, só meus tem vários pedidos aqui. Os vereadores têm vários pedidos dos mais diferentes assuntos, dos mais diferentes áreas, secretarias, autarquias e fundações pendentes, tá? Nós temos aqui parada de ônibus próximo da União. Tem que parabenizar aquela situação aí de quem botou um ônibus parado na frente da União, na pista, na via, e não fez um recuo. Isso é um. Nós temos aqui a permuta do depósito do Chiran ali da Celesc. Fiz um pedido,
A Celesc já concordou, está só esperando o prefeito resolver acordar e se manifestar sobre o assunto para trocar aquele terreno ali, fazer uma permuta, dar um terreno ali na Imigrantes, que é o pedido deles. Eles retiram os postes dali do Xiran, que é um terreno nobre, para a gente fazer um posto de saúde e uma academia ao ar livre, de repente, que é o único que não tem. Né? Mas até agora, nada do governo se movimentar, se despertar para fazer isso aí. Né? De repente, porque esse vereador pediu, que é a oposição, não sei, quem está perdendo é a comunidade. O programa que nós fizemos aqui, o pedido do programa médico nas creches, até agora não tenho resposta sobre isso, é importante que as crianças tenham esse apoio lá nas creches. Livros que eu pedi aqui sobre transtorno do espectro autista, para que se adquira esses livros, coloque nas bibliotecas dos municípios, das escolas. Até agora nada. É importante isso aqui, que as pessoas tenham conhecimento sobre o assunto. O governo não dá retorno. Põe aí faixas, lombadas, placas de sinalização, as pencas, né, desses 3 anos que nós temos pedido, e o governo não se mexe. Temos aqui também o direito de idosos escolherem um local de atendimento nas unidades de saúde. Fiz aqui o pedido, estou lembrando que tem o Estatuto do Idoso, o governo rasga o Estatuto, não está nem aí com o assunto, e os idosos continuam se batendo 3h30, 4 horas da manhã nas filas dos postos de saúde. Um governo que formatou a Secretaria de Saúde para trabalhar de acordo com o que interessa para os funcionários, e não para quem paga os funcionários. É um absurdo isso aqui. Aí marca a consulta 1 vez por mês. Isso aqui é fora da casinha. Então, está aí esse pedido que também não foi atendido até agora. Reformulação do portal da transparência. O doutor Patrick teve em contato lá com o portal. Esqueceram de colocar a IMAB. Agora colocaram a IMAB, mais um trabalho. Estou dizendo que é eficiência, né? Porque senão, pois esqueci a IMAB. Nós vamos fiscalizar a IMAB, nós vamos fiscalizar esse cadastro. Não vai ter nenhum acordo, nenhum favorecimento, nada nesse cadastro com relação ao Santa Fé ou qualquer outro residencial. Nós estamos de olho naquilo ali. Tá? Felizmente, sabe, no fim das contas, o prefeito acordou e botou para fora, exonerou o último presidente lá, mais um que não trabalhava. Aqui, ó, 4º ano, caso ASP, está aí, né? Engavetado. 4º ano, licitação do Rainha, nada, vai ficar para o próximo, certo, fazer. Essa castração, Castrabus, isso é uma comédia. 4º ano vão fazer milhares e milhares de cães abandonados na rua, disseminação de doenças, procriação sem fim. Veio o vereador líder do governo aqui, presidente do partido do governo, chamar para si mais uma vez a paternidade desses 128 cães. Não dá nem para dizer antes tarde do que nunca, que de fato é uma comédia isso aqui, pela necessidade. Essas ações de 4º ano. Eu conto com o povo que já abriu os olhos para essa palhaçada terminar também, e a gente passar a fazer um governo para 4 anos e não para um só. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 3. Vereador Fernando Malon. O senhor tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que se faz presente, internautas que nos acompanham. Deu entrada no dia de hoje, pedido de cassação, de abertura de processo de cassação do prefeito Magno Baumann. E um dos pontos que foi lido aqui hoje, a questão não foi nem omissão, mas sim a atuação para que as coisas fossem, que o vice-prefeito, Márcio Drevic, que o vereador César Godoy fossem protegidos, e isso vai ser apreciado nos próximos dias. Mas, ano passado, a Prefeitura fez um concurso público e contratou uma instituição terceirizada, a OCP, e eu, no ano passado, questionei sobre valores e tudo tal. Resumidamente, a Prefeitura contratou eles sem licitação, com dispensa de licitação, e não pagou nada para eles fazerem. Eles receberam recursos através das inscrições feitas pelos candidatos. Foram mais de 5.000 inscrições. E praticamente todo o dinheiro das inscrições foi para essa empresa. Essa entidade recebeu o valor de R$ 392.140, e desses ele passou pouco mais de R$ 4.000 para a Prefeitura. Ficou com R$ 388.103. Isso são informações prestadas pela própria Prefeitura, através do pedido de informações que eu fiz no passado. Acontece que, antes de contratar de forma direta, com dispensa de licitação, a Prefeitura tinha feito 2 pregões presenciais. O primeiro colocado foi desclassificado, o segundo foi desclassificado, e o terceiro, inicialmente julgado vencedor, mas depois resolveram
revogar, cancelar a licitação, alegando que o valor era muito alto, cerca de R$88 mil, mais ou menos. Fizeram um segundo pregão, nesse segundo pregão vieram, se não me falha a memória, 5 empresas, também chegou a ter a assinatura de um contrato, e da segunda colocada, porque a primeira desistiu, a segunda assinou o contrato, também desistiu, e simplesmente, sem motivos plausíveis, revogou a segunda licitação. E aí partiu para dispensa de licitação. Se tivesse seguido a lei de licitações, na primeira licitação, teria pago R$88 mil, mais ou menos, 88.680, mas teria recebido, a prefeitura, 392 mil. Portanto, a prefeitura teria um lucro de R$303.460. O que a prefeitura recebeu? R$4 mil e poucos reais. E isso caracteriza a renúncia da receita. Diante das informações que recebi da prefeitura, eu fiz uma representação no Tribunal de Contas e recebi na semana passada a notícia de que a representação foi aceita, foi aberta, e que nos próximos dias o senhor prefeito municipal e a secretária de administração devem receber a citação para se justificar sobre isso. Portanto, eu entendo que houve uma dispensa ilegal de licitações em 2 ocasiões, uma contratação ilegal sem licitação e uma renúncia de receita de mais de R$303 mil. Fora esse processo que está correndo no Tribunal de Contas e que o prefeito e a secretária devem receber nos próximos dias para se explicar, eu estou nos próximos dias protocolando uma representação no Centro de Modalidade Administrativa, no Centro de Modalidade Pública, do Ministério Público em São Bento, expondo todas as situações, juntando todos os editais, todos os contratos que eu tenho já, porque eu busquei no portal da Transparência e também nas informações que eu recebi aqui, para que faça uma representação por ato de improbidade administrativa e por crime licitatório. Então, essas manifestações, eu acho, quando eu vi essa situação de dispensa de licitação, eu achei um absurdo, porque não havia porquê, tinha existido 2 licitações antes que não precisavam, nem podiam ter sido revogadas e foram revogadas à revelia da lei, e isto não causou um prejuízo imediato, mas causou uma renúncia de receitas, o que também é um prejuízo. Está aqui o ex-secretário de Finanças, ex-vereador Luiz Silves, que sabe muito bem o que eu estou falando. A prefeitura poderia ter pago os 88 mil, feito o concurso, com as inscrições que tinha recebido todo esse valor e passado. E, aliás, esse é o ponto que o Tribunal de Contas está pegando, porque já houve um relatório preliminar, e isto que está sendo apurado porque houve essa renúncia. A empresa que foi contratada, a OCP, recebeu mais de 4 vezes o que uma das empresas tinha cotado na primeira licitação que foi dispensada. Então, isso vai ser levado aos próximos dias ao Ministério Público, já está no Tribunal de Contas, e os responsáveis serão chamados a responder à situação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 1. Vereador Edi Salomão. O senhor tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, a imprensa que sempre nos prestigia, presidente Samay, Frederino Vandembon, ex-vereador Silves, nosso amigo Iberê, a todos que nos acompanham na sessão, que me traz à tribuna, fazer alguns registros de falecimento, entre eles o vereador Zivka já falou, mas do nosso amigo, né, o Pedro Urbanski, faleceu no dia 6 de janeiro. Também registrar aqui, deixar registrado nessa Casa de Leis, o falecimento do José Bayer, né, nosso amigo Spitz, né, também faleceu. Deixar registrado nos anais dessa casa, a Lélia de Amorim Resla, a esposa do Schatz, né, também que faleceu, Alcides Lourenço da Silva, o Bigorrilho, lá da Serra Alta, o Fabiano Boico,
Leomar Frantz, Claudino Leite, a Dolores Guichantner, o Marcelo Pereira, e no dia de ontem o Taco Beca, né, faleceu ontem, uma surpresa, Leonardo Beck, acabou falecendo no dia de ontem, e também estivemos lá em Renegrinho prestigiando não, levando nossas condolências ao Enio, um grande jogador do Ipiranga, que faleceu, e nós estivemos lá, o Enio Sabúnia, né, estivemos lá no domingo passado, lá, levando nossas condolências aos familiares. O que me traz o vereador, presidente da casa já falou, estivemos sexta-feira na posse do desembargador, Dr. Ricardo Resler, que pela primeira vez na história política e administrativa de São Bento do Sul, tem um presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esse é o mais alto cargo que alguém poderia alcançar, e temos certeza, vamos deixar registrado, porque vai ser difícil alguém atingir essa meta. Pode ser que alguém atinja, mas vai demorar muitos e muitos anos para conseguir atingir o cargo de presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Estivemos lá numa homenagem muito bonita, onde a banda Termo também esteve lá nos proporcionando momentos de descontração e alegria, e a primeira vez na história do judiciário catarinense que uma banda de um outro município faz a solenidade, toca numa festividade que até então só a banda da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina que fazia essas homenagens. Nós estivemos lá e nós estamos já iniciando uma moção para apresentar ao doutor Ricardo Reis, uma moção de aplauso pela condução à presidência do Tribunal de Justiça, mas eu já dizia ao presidente da casa que gostaria que essa moção fosse assinada por todos os vereadores, para dizer-se assim que o povo de São Bento do Sul é que presta essa homenagem ao doutor Ricardo por ter alcançado esse posto. Gostaria de pedir ao vereador Marco Redley, líder de governo. Eu entrei com uma indicação aí, o senhor pode ver a indicação, não está bem colocada, a indicação número 1896. Essa indicação é para que o SAMAI desobstrua, desassorear o rio ali na lateral da Paulo Chapesky, que corta a Amando Zirgens e sai na rua Augusto Bundeval. Está totalmente assoreado, inclusive, o Fridolino está presente. Colocar a equipe técnica lá para fazer a limpeza, porque aquele Caeté que tem lá, agora só se vê Caeté, não vê mais rio lá. Eu andei lá um trecho lá para ver, teria que desobstruir, fazer uma drenagem lá, uma dragagem lá naquilo lá para melhorar. Eu também gostaria, vereador Marco Reti, e o vereador prefeito, agora presidente novamente dessa casa, que desse uma atenção especial na rua Conrado Libra. Eu estive lá por diversas vezes, chamado pelos proprietários. O que está acontecendo na Conrado Libra? A empresa está fazendo o asfalto e ela vai embora. E os problemas que ela está deixando vai ficar para o município. Não tem uma rua lateral, vereador Marco, não tem uma rua lateral, os senhores podem ir lá constatar, tem que cobrar da empresa que tem o raio curvatório de 6 metros. Está tudo reto, jogado meio fio lá, assim, fica mais ou menos que a quem Deus dará. Não tem um raio curvatório saindo da Conrado Libel para adentrar as laterais da Conrado Libel. Esse raio curvatório de 3 metros tem que ter, é só fazer o raio curvatório. Quando eu dava alinhamento na prefeitura, há uns 50 anos atrás, menino ainda, eu já fazia o raio curvatório, de todas as ruas, de todas as curvas. Hoje não se faz mais, está lá, estão passando reto, e esse problema vai ficar. Vão ter que quebrar depois do asfalto, vão ter que mexer na rua, tanto nas laterais, como na própria Conrado Libel, para poder fazer o raio curvatório. Então, eu acho importante a prefeitura acompanhar, colocar alguém do Secretaria de Planejamento para acompanhar isso lá, e solicitar para que seja feito colocar as guias, os meio-fios para fazer os raios curvatórios de todas as ruas, porque esse problema vai ficar para o município. Alguém outra manhã depois, eles vão embora, a empresa vai embora, não sei nem quem é a empresa que está fazendo o asfalto lá, mas eu estive lá com alguns moradores e realmente não dá para concordar que não seja feito os raios curvatórios. Então, eu tinha mais uns assuntos para tratar hoje aqui,
mas eu vou deixar para outra ocasião também, vamos falar alguma coisa do PROCON, mas nós vamos entrar com um pedido de informação em relação a essa questão e dizer que a Prefeitura tem que tomar uma decisão lá em frente ao Saíra. Só agora, nesse período de férias, mais uma vez, 2 acidentes lá aconteceram lá, que nós presenciamos. Tem que dar um jeito. A Tereza Conrad está ali com a saída para Jorge Dina, tem que achar uma solução, e eu tenho certeza que a Prefeitura tem pessoas competentes para achar. É só querer ir lá achar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Dagmar Nogueira. O senhor tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores de casa, a frase que o vereador Paulo estava procurando era: a necessidade não tira férias, né? Eu consegui 1 semana e meia. E depois não parou mais. Então, vamos lá. Eu gostaria de citar e frisar o trabalho das técnicas, né, das unidades de saúde que foram designadas para os plantões durante a vacinação, essa campanha, né, urgente da vacinação aí contra a febre amarela. Nas unidades de saúde que estavam fazendo vacinação, a sobrecarga era demais. Até, inclusive, na unidade de saúde lá do 1º de maio, onde a gente acompanha mais de perto, porque pertencemos ali, as meninas chegaram, não conseguiram nem almoçar, e tantas pessoas que tinham lá, né? A campanha estava aberta desde setembro, mas, como bons brasileiros, deixamos sempre para a última hora. E parece que a saúde aí, as técnicas corresponderam à altura daquilo que se tinha expectativa, da necessidade. E tratando de saúde, na sequência, senhor presidente e senhor presidente da casa e presidente do governo, né, do executivo, nós continuamos sem psiquiatra. Eu vou continuar lembrando, porque semana passada nós tivemos a necessidade, sexta-feira, se não me falha a memória, de um acolhido no abrigo que foi fazer um laudo psiquiátrico em 3 barras e teve que ir uma técnica junto, né, uma cuidadora junto, porque não pode ir sozinho na ambulância, e lá faz o laudo e volta para cá. Eu acho que, não sei, eu sei que existe um problema sério com relação os processos de contratação e de abertura de vaga, enfim. Existe toda uma situação que não permite agora ter um profissional nessa área, mas eu não sei o que é possível fazer, mas a área da saúde precisa resolver isso, porque vai para o hospital, e de lá não tem o que fazer, então tem que encaminhar ou para Joinville ou agora foi para esse hospital lá em 3 Barras. Na sequência, ainda quero frisar um problema que tem no hospital ainda que não foi resolvido, que são os problemas das pulseiras, né? Eu consegui fazer uma visita em tempo na sala de espera, e a menina fazia 15 dias que estava com vômito, era a quinta vez que estava no hospital, em 4 dias, não se tinha feito um exame e não se tinha identificado qual era o problema dela. Tem 21 anos. E estava lá com a pulseira verde. Imediatamente acessamos o Renato, diretor do hospital, e ele nos ajudou nesse processo, fez a mediação e tentou explicar, acolheu imediatamente, e a menina ficou 10 dias fazendo exames até descobrir que ela era celíaca. É muito tempo para se identificar isso. Enquanto isso, a menina sofria aos vômitos, inclusive até sangue, né? Então, nós precisamos, existe boa vontade do hospital, existe boa vontade depois que você está internado, existe todo um procedimento, mas a recepção do hospital continua um problema sério. Ainda em saúde pública, nós tivemos até abril do ano passado
44 casos registrados de automutilação, já trouxe a informação aqui. E de abril de 2019 até novembro de 2019, foram mais 77 casos, totalizando 132 casos, contra 24 em 2018. Nesse aspecto, eu creio que a saúde e a educação têm que se mexer. As pessoas falam assim, é só uma onda. Eu não queria isso para o meu filho. Se eu não consigo, né, eu quero ajuda, eu quero um apoio, eu quero um socorro para sair dessa situação. Então, na instituição onde a gente trabalha como voluntário, constantemente chega casos para a gente ajudar, auxiliar. Mas está aí, 132 dados da Vigilância Sanitária. Falta o dezembro. Então, deve passar aí dos 140. Né? Eu recebi uma ligação muito gratificante, na semana passada, do DEINFRA. Ronei, gerente do DEINFRA, me ligou sobre um pedido que eu tinha feito, que já não valia mais, já não precisa mais, já não tem mais necessidade, e conseguimos falar sobre o cruzamento o retorno que os veículos fazem ali em frente à van. Então, se chegou à conclusão que o gelo baiano, por 100 metros, seria suficiente. É o nome que eles dão a esse. Bom, ele prometeu que vai estudar o caso. Bom, 15 segundos para dizer que, acordado na sala da presidência dessa casa, os prefeitos, pelo menos 2 prefeitos dessa região, São Bento do Sul e Rio Negrinho, acordaram que migrariam para Ampla Norte. Dezembro, já fevereiro de 2020, nada foi feito. Lamentável. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. A nossa saudação aos senhores e senhoras que estiveram presentes aqui. Muito obrigado pela sua presença, aos representantes da imprensa, àqueles que nos assistem pela internet. Pois não, vereador. Uma questão de ordem, senhor presidente. Quando eu fiz uso da palavra, eu não citei o falecimento da senhora Dolores Juenta, né? A mulher do caçula, né? E deixar registrado também o falecimento dela. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, os nossos cumprimentos a todos os senhores e senhoras. Sejam sempre muito bem-vindos. E não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores e convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 10 de fevereiro, às 19 horas. Está encerrada a sessão.